Bem-vindos de volta ao curso Dominando a Sua Ansiedade. Esse é o módulo 2, os 4 pilares do cuidado da ansiedade, e essa é a nossa aula 3, a prática de Mindfulness. Vamos então agora revisar o que a gente viu na aula passada. Então, a prática de yoga é um importante aliado no alívio dos sintomas de ansiedade, porque ela vai permitir diminuir a atividade simpática e do sistema nervoso autônomo, que é justamente o que reage, o que deixa o nosso organismo em prontidão. Depois ela promove o relaxamento corporal, e é importante isso porque na ansiedade a gente sempre fica num estado de atenção e de tensão muito elevado. Outro, ela ajuda no controle da respiração e do batimento cardíaco, então a pessoa começar a conseguir controlar a sua respiração através de todos os treinos de respiração que ela vai fazer. 4, alívio de dor e estresse, que aumenta também a autoestima, favorece o autocuidado, a promoção da saúde, a qualidade de vida e, por finalmente, a cura. Então, olha a importância do yoga que a gente viu na aula passada, certo? E agora a gente vai ver o nosso terceiro poder, que é o Mindfulness, e eu vou te explicar o que é o Mindfulness. Ele pode ser uma importante estratégia de coping para você. Então, essa é a primeira de várias estratégias que eu vou te ensinar. O que são as estratégias de coping? Elas são consideradas um conjunto de esforços que a gente faz, que são cognitivos e comportamentais, que o objetivo deles é fazer com que a gente consiga controlar, reduzir ou tolerar as exigências tanto internas, que são o nosso próprio organismo que demanda da gente, quanto externas, que são as situações, as ameaças que acabam ultrapassando os nossos recursos que a gente tem, os nossos recursos adaptativos para lidar com elas. Então, é como se fossem situações que façam com que a gente aumente a nossa capacidade, os nossos recursos de nos adaptarmos às situações. Então, a gente aprende essas estratégias para aumentar, para expandir essas possibilidades, essas capacidades, ok? Bom, além disso, o Mindfulness ou atenção plena, que é como ele é falado aqui no Brasil, ele pode ser descrito também como um processo de atenção sustentada, que é quando a gente consegue manter a atenção por um tempo em determinada situação, determinado estímulo e consciente em relação ao momento presente, às nossas sensações e às nossas experiências a partir de uma posição de não julgamento. E é considerado um meio, uma forma de se alcançar prazer, sabedoria, conexão e, se praticado adequadamente, melhora a saúde física e mental. Então, extremamente importante, né? E a gente sabe que o Mindfulness ele é capaz de reduzir tanto o estresse quanto a ansiedade quando ele é feito baseado na atenção plena, certo? Então, na verdade, são atividades diárias de atenção plena que são relacionadas à consciência da mente, ao corpo, usando técnicas focadas no presente momento e no não julgamento, ok? Bom, o que se trabalha, né? Como que se trabalha? A atenção plena, ela vai fazer o quê? Ela vai desenvolver habilidades únicas na pessoa, como, por exemplo, observar, descrever e agir com consciência. E não julgando e não reagindo reativamente, impulsivamente. Isso permite com que a gente regule a nossa emoção, né? Então, a gente sabe que pessoas que têm uma maior dificuldade em regular as suas emoções, elas têm uma maior probabilidade de desenvolver psicopatologias, especialmente os transtornos de humor e ansiedade. Então, por exemplo, medo de uma avaliação negativa, do que o outro vai achar de mim, de uma forma ruim, isso diminui bastante com a prática da atenção plena, o que é muito comum nas situações de ansiedade, ok? E qual é, então, o passo a passo? Então, primeiro é a concentração no momento atual,
que é estar em contato com o presente, não estar envolvido com lembranças do passado ou com pensamentos sobre o futuro. A gente está muito acostumado a funcionar num piloto automático, então por isso a intenção da prática de atenção plena é exatamente trazer essa atenção para a ação no momento atual. Né? Então, ou a gente está vivendo lá nas situações do passado, sofrendo por aquilo, ou a gente está se antecipando com as situações do futuro e a gente de qualquer forma sofre. Então, nesse caso, é trazer, é juntar, é condensar toda a nossa atenção para o presente. O segundo é a concentração intencional. Isso significa que o praticante do Mindfulness, ele vai fazer uma escolha de estar plenamente atento e ele vai se esforçar para alcançar essa meta, que está em contradição com a nossa tendência geral, a tendência geral das pessoas de estarem sempre desatentas, né? Ou acabar se perdendo nos julgamentos e nas reflexões que fazem com que a gente se aliene nas outras pessoas, no pensamento dos outros, né? A gente acaba julgando aquilo que está acontecendo com a gente baseado na concepção de uma outra pessoa. Então, você conseguir colocar a sua concentração intencional para aquele momento faz com que você consiga voltar a sua atenção para o seu próprio julgamento de alguma coisa, né? Mas esse é um segundo momento, porque nesse momento a gente tem que considerar essa ausência de julgamento. Então, o terceiro passo é uma situação onde todos os conteúdos dos pensamentos e dos sentimentos, eles vão ser vivenciados na maneira como eles se apresentam, né? Então, por exemplo, o que é isso? Os pensamentos, eles não vão ser categorizados. A gente tem a mania de fazer isso, né? Isso é bom ou é ruim? Isso é positivo ou negativo? Isso é normal ou não é? Então, sem julgar, significa que o praticante do Mindfulness, ele vai aceitar todos os sentimentos, os pensamentos e as sensações como legítimos, né? Como pensamentos e sensações próprios e que não precisam ser, neste momento, carregados de já interpretações rápidas. Então, essa atitude de não julgar, ela também está em contraste com a tendência automática de as pessoas investirem, né, numa luta contra tudo aquilo que é aversivo, que é ruim, deixando de viver o resto da realidade. Então é comum que as pessoas, por haver uma situação ruim, que a gente chama de vivências aversivas, elas contaminem toda aquela experiência por uma vivência aversiva. E aí ela deixa de viver, ela exclui aquela realidade. Então a importância, né, de se praticar o Mindfulness é você conseguir, né, tratar de uma forma diferenciada, né, aquelas situações que você está vivendo. Então, você tem determinados sentimentos, por exemplo, a raiva, né? Se você tem raiva contra uma pessoa que ao mesmo tempo você admira, então você se julga, você fala, como é que eu posso ter raiva dessa pessoa? Como é que eu posso não gostar e gostar ao mesmo tempo? Então, nesse momento, você não vai fazer esse julgamento. Você só vai acolher esse sentimento. Sim, eu fiquei com raiva dessa pessoa. Ponto, né? Ou então medo de alguma coisa de si. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não quero parar para pensar nisso, porque eu vou descobrir coisas que eu não gosto de mim mesmo. Pô, se você já sabe que você vai descobrir coisas que você não gosta de si mesmo, então, né? Por que ficar evitando esse tipo de coisa? Então, é claro que nós temos pontos cegos, é claro que nós temos nossos aspectos negativos, todas as pessoas têm. Então, o que traz essa questão do sem julgamento é a gente conseguir acolher os polos positivos e os polos negativos, tanto da nossa personalidade quanto das outras pessoas. Outro momento, pensamentos, né? Ideias que a gente pensa que são imorais, a gente pensa em determinada coisa e logo em seguida, nossa, como é que eu tô pensando isso? Ai, que pessoa horrorosa que eu sou. Ai, mas isso não bate com a minha moral. Então, deixa o julgamento de lado,
né? Não coloca isso logo de saída em tudo que você vivencia. Ou ainda, por exemplo, as sensações. Então, como é que eu tô com dor e não tenho uma lesão e não tenho um diagnóstico que justifique essa dor? Não, isso tem que ser alguma coisa, eu só posso estar doente, eu só posso estar muito doente, só pode ser uma doença que nunca ninguém viu na vida. Então, não, né? O que acontece? Nesse caso, tudo isso que a gente pensa, que a gente cria um sentido, isso se chama racionalização. Então, nesse momento, as racionalizações elas ficam suspensas, elas ficam paradas e as formas como as pessoas entendem as suas percepções, aquilo que chega para ela, né, das situações que podem ser angustiantes ou inquietantes, ela vai acabar se encaixando nas suas opiniões pré-concebidas, ou seja, as opiniões que já estão lá, não permitem ela viver aquilo de uma forma diferente, de uma forma aberta, né? Às vezes a pessoa acha tanto que ela já sabe o que o outro vai falar, que ela nem escuta o que o outro está falando, e aí o outro fala alguma coisa que surpreende ela, e aí ela não entende muito bem, porque não era isso que ela estava esperando. Então esse tipo de coisa impede, faz com que a gente não viva as situações reais como elas são. Então, a prática da atenção plena é se conectar o mais possivelmente com o aqui e o agora, aquela vivência que você está tendo naquele momento. Então, de forma intencional e sem julgamento, ok? Bom, qual é o perigo de se viver no piloto automático, como eu falei um pouco agora, não, né? Então, viver sobre esse comando do piloto automático, ele não permite que a pessoa lide de uma maneira mais flexível com os eventos que acontecem com ela, com as coisas que acontecem com ela. Então, confiar nesse piloto automático, né, ele vai fazer com que a gente viva de uma forma rígida, altamente limitada, de reagir ao ambiente e pouco criativa, né? Então, tem pessoas que acabam vivendo assim, né? A vida moderna, a vida urbana moderna, ela convoca muitas vezes que a gente viva assim. Então, a gente acaba agindo muitas vezes sem estar emocionalmente envolvido nas nossas ações. Ou a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e às vezes sem a gente perceber que as atividades que a gente faz, elas têm diferentes objetivos e elas acabam atrapalhando uma outra. Então, assim, a gente pode até agir rápido, achar que a gente está sendo eficiente, produtivo, entregar o que a gente precisa entregar, mas a gente não está conectado com aquilo. É como se fôssemos pequenos robozinhos fazendo as coisas, né? Então, isso faz com que a gente fique distanciado daquela experiência, a gente não está vivendo aquela experiência, que é isso que as pessoas falam, né? Nossa, como o tempo passa rápido, a semana passou rápido, eu nem vi, hoje já é quarta, hoje já é sexta. Por quê? Porque a pessoa não está conectada com a experiência que ela está vivendo, né? Em outros casos, a gente fica às vezes tão emaranhado, tão envolvido com os nossos próprios pensamentos e sentimentos sobre o passado ou sobre o futuro, né? E também nas nossas racionalizações, nas nossas formas pré-concebidas e formas já fechadas de entender a nossa vivência, que isso também faz com que a gente perca o contato com aquilo que está acontecendo no momento atual. E isso é uma grande dificuldade da pessoa ansiosa, viver o momento atual. Então, muitas vezes a gente vive dessa forma porque o contato com algumas coisas, com alguns aspectos importantes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, é doloroso. E o que a gente faz? A gente procura evitar esses pensamentos, esses sentimentos, essas situações que acabam deixando a gente triste, inseguro ou até mesmo envergonhado. Ou até porque a gente acha que a gente não iria aguentar aquela emoção, aquela sensação. E isso tudo, né, toda essa experiência, ela se chama esquiva emocional ou esquiva experiencial, que a gente se afasta da experiência. Então, é uma tentativa de não ter determinados sentimentos, determinados pensamentos, determinadas memórias ou até estados físicos, né, que são avaliados negativamente, que é
tudo o que acontece quando a pessoa está vivendo ou um transtorno de ansiedade generalizada, ou uma crise de pânico, ou uma crise de ansiedade. Então, apesar de ser uma estratégia adaptativa e muitas vezes socialmente aprovada, né? O que a sociedade quer? Que a gente se sinta bem, né? E não importa, você tem que estar bem, mas na verdade a ênfase é no bem, a ênfase não é no se sentir. Então a sociedade faz com que a gente ache que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, que a gente tem que estar arrumado o tempo inteiro, bonito o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro, né? Haja visto todas essas produções aí magéticas que tem no Instagram, que tem no Facebook, né? O que é o Facebook? O Facebook é o livro da face, do rosto, né, da imagem. E muitas vezes eu ouço muito os meus pacientes falarem isso, que eles ficam se comparando com a vida de tal pessoa, com a situação de tal pessoa, né? Só que aquilo é fake, aquilo não é a realidade, aquilo não é o dia a dia daquela pessoa. Então, por exemplo, ninguém corta a mão e coloca lá e cortei a mão. Ninguém tira foto quando tá deitado e não consegue levantar e sair da cama que tá horrível, descabelado. Ninguém coloca isso. E isso faz parte da nossa vida. Isso integra a nossa vida, né? O que seriam os momentos felizes se não fossem os ruins? Então, a gente tem que conseguir enxergar a nossa vida de uma maneira global. Então, a pessoa, ela acaba evitando num curto prazo esse se sentir mal, mas ela acaba perdendo contato com esses aspectos que ela considera aversivos, mas que são extremamente importantes da nossa vivência. Porque são esses aspectos que muitas vezes fazem as pessoas mudarem na forma de ser, melhorarem, buscarem sair de uma zona de conforto, né? Então, uma falha importante dessa estratégia adaptativa é que a pessoa ela procura excluir todas as sensações, os sentimentos negativos, os pensamentos negativos, né? Então, esses sentimentos, eles não são danosos em si, né? Mas, na verdade, eles são sinais de condições de vida que precisam ser enfrentados, que a pessoa tem que olhar para isso, para que ela possa mudar essa condição dela, né? Então, você, por exemplo, que está aqui no Dominando a Sua Ansiedade, você está olhando de frente para a sua ansiedade. Você está percebendo, você já percebeu que você precisa lidar com isso com estratégias diferenciadas, que é o que a gente está encontrando e descobrindo aqui, juntos. Então, outra falha também é que muitas vezes a pessoa ela recusa vivenciar essas sensações e sentimentos e o que acontece? Isso acaba ficando mais insistente. Quanto mais a pessoa tenta não ter esse sentimento, mais ela tem, né? Então, muitas vezes assim, quando a gente fala não pense no elefante, pronto, você está pensando no quê? No elefante. Então, quando a gente fica tentando tirar a atenção de alguma coisa, porque a gente já está mirando naquilo. Então, vamos olhar para aquilo, vamos sentir, vamos entender o que é isso. Isso não significa ficar mergulhado numa sensação desagradável, mas também não rechaçar, não procurar excluir logo de saída, certo? E o que acontece? Como que a gente faz para sair, então, né, desse piloto automático? Então, as tentativas, que são as tentativas de supressão, que a gente chama, né, de abafamento, de força, né, uma força para que isso fique abafado ou esquiva desses conteúdos aversivos, elas facilitam aquilo que a gente chama de ruminação mental, que é um pensamento ruim que fica o tempo inteiro na nossa cabeça. Por que ruminação? Isso vem dos animais, né? Então, o camelo, por exemplo, o que ele faz? Ele come uma quantidade de comida, uma quantidade ele vai para o estômago, vai digerir, a outra quantidade vai para um segundo estômago e não vai ser digerida. Então, ele vai regurgitar quando ele não tiver alimento e aí ele vai comer aquilo de novo, né? Então, e aí se faz essa relação com os pensamentos, né? É um pensamento, é uma emoção que ela não foi digerida, ela fica ali e aí ela volta o tempo inteiro, tá? E isso leva também ao aumento involuntário, ou seja, sem a pessoa querer, ela foca a atenção seletiva dela, a atenção direcionada
para esses conteúdos aversivos e ruins, né? E aí, como é que se combate tudo isso? Com o treino de Mindfulness. A gente tem várias pesquisas que mostram pra gente o quanto é importante você conseguir, então, desenvolver essas estratégias, né? Essas estratégias cognitivas e comportamentais que vão fazer com que você consiga acolher as suas emoções de uma outra forma e dar um sentido para elas de outra forma. Ok? Na próxima aula, que é a parte 2, eu vou trazer um programa de Mindfulness para vocês. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Até a próxima.